A todos. Vamos dar início à 7ª sessão ordinária. Hoje, 19 de março de 2013, às 14h46. Terminamos há pouco uma reunião com a secretária de Inclusão e vamos, então, iniciar a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Reis Atanásio Bueno, presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão ordinária da 5ª sessão legislativa em 19 de março de 2013, às 14h47. Solicito ao vereador Nego que faça a invocação divina em proteção aos trabalhos da casa. Agradeço a Deus mais esse dia que está se passando. Peço a Ti sabedoria e tranquilidade para que os meus colegas vereadores dessa casa possamos, com harmonia e clareza, votar todos os projetos e demais documentos importantes para a população de nossas cidades. Peço em nome de Jesus. Amém. Temos 37 expedientes do Poder Executivo e 7 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica e distribuídos aos senhores vereadores agora em plenário. Passamos para a leitura das proposituras apresentadas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 4. Projeto de decreto legislativo número 4/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense. Projeto de decreto legislativo número 5/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense. Foram apresentadas 64 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que eles entenderem necessárias. Passamos agora à leitura, discussão e votação de 29 requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que faça de maneira alternada a leitura com o segundo secretário, iniciando pelos requerimentos do vereador Ananias Barbosa. Requerimento número 242/2013. Requer informações sobre problemas no atendimento à população pelo posto de atendimento ao trabalhador. Requerimento do nobre vereador Ananias Barbosa. Está em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a iniciativa desse vereador com relação à propositura deste requerimento se deu em razão da mudança do PAT, lá do Parque Hortolândia para a Vila São Francisco, o que causou, de certa forma, um desconforto aos usuários e no processo de mudança não pôde atender a população por alguns dias. Ali no posto de atendimento ao trabalhador, outros serviços funcionam, como o Banco do Povo, requisição para entrada no seguro-desemprego e outros serviços que, englobados eles na totalidade ali, forma o que a prefeitura já tem chamado de ortofácil, né? Mas a dificuldade que alguns munícipes encontraram no atendimento naquela semana foi, inclusive, manifestação pelas redes sociais, intitulando de horto difícil, porque teve muita dificuldade mesmo
em razão dessa mudança. E questionamento com relação à localidade, com o prédio físico ali, não adequado para o tipo de atendimento, porque são prédios de diversos pavimentos, né, são 3 andares. Então, a ideia é questionar o Poder Executivo no sentido de trazer informações para poder beneficiar aqueles que precisam desses serviços e precisam ser orientados como proceder na ausência desse tipo de serviço. É essa a ideia, e eu gostaria de contar com o apoio aí dos nobres colegas para aprovação do requerimento. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 243/2013, que requer informações sobre o repasse de recursos à entidade beneficente Casa Betânia da Paz. Requerimento 250/2013, que requer autorização para participar do 57º Congresso Estadual de Municípios. Ambos os requerimentos de autoria nova vereadora Adailton Sá dos Santos. Sim, nobre pai. Gostaria de fazer a retirada do requerimento 243. O vereador solicita a retirada do requerimento 243, como está em plenário. Os vereadores que concordam com a retirada permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado o pedido do vereador de retirada. Está retirado. Solicito à secretaria que anote a retirada do requerimento 243/13. O requerimento 250 está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Solicito ao vereador Adailton a possibilidade de assinar conjuntamente com ele esse requerimento 250. Tudo bem? Requerimento número 244/2013. Requer criação de comissão de representação que especifica. Requerimento número 265/2013. Requer informações sobre a realização de ações que estão sendo adotadas para solucionar o problema das enchentes na rua Ágata, Antiga 8, no Jardim Santa Esmeralda. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 245/2013 requer autorização para participar do 57º Congresso Estadual de Municípios. Requerimento 266/2013, que requer informações sobre obras realizadas pela administração municipal para manutenção de galerias para águas pluviais na rua Luiz Camilo de Camargo. Requerimento 267/2013, requer informações sobre a construção de UPA no município de Hortolândia. Os requerimentos é de autoria do novo vereador Edmilson Zaca. Está em discussão. A palavra ao autor do requerimento. Dos requerimentos. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, queria me ater ao requerimento 267, que fala sobre a construção da UPA no município de Hortolândia. Desde a primeira sessão, eu entrei com um requerimento alertando, né, o Poder Executivo sobre a dificuldade que os moradores da região do Remanso Campineiro, Santana, Pinheiro, Santo André, né, e adjacências aqui, vem tendo para poder ser atendido, né, por uma unidade de saúde. Por isso, na primeira sessão, a gente fez o pedido desse requerimento. Agora, né, com o anúncio da construção de uma UPA aqui na cidade de Hortolândia, pelo prefeito Antônio Meira, nesse requerimento, a gente está apelando para que o Executivo, né, se sensibilize com essa região e para que essa UPA seja construída onde a gente está se referindo. Sei do conhecimento de alguns vereadores que, inclusive, também têm encampado essa luta. A gente sabe que, para alguns aqui, se faz necessário andar quase 3 quilômetros para fazer esse atendimento. E como a gente também vem reclamando na questão do transporte, fica mais difícil ainda. Nós não temos nenhuma unidade básica de saúde nessa região. Por isso que, nesse requerimento, a gente está defendendo para que a UPA seja feita para essa região.
Continua em discussão. Palavra, vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero parabenizar apenas o vereador Zaca pela propositura dos requerimentos, embora o autor não tenha mencionado 266/2013, mas é um requerimento que já tem sido, por diversas vezes aqui, discutido nessa casa, que é a falta de galerias para águas pluviais no Remanso como um todo, mas especialmente ali a rua João Blumer, a rua Luiz Camilo de Camargo e outras adjacentes ali que têm levado uma quantidade, um volume de água muito grande, principalmente ali na região do shopping, e causando graves transtornos ali aos moradores da Vila São Francisco e Paineiras. Então, vereador, parabéns. Gostaria, inclusive, se Vossa Excelência permitir, assinar em conjunto esse requerimento com Vossa Excelência e parabenizar também pelo requerimento 267/2013. A gente sabe do esforço do município em atender a área da saúde como um todo, talvez um dos maiores e grandes desafios dessa gestão, sabe do esforço que tem sido demonstrado para a implantação dessas unidades de pronto atendimento, e também solidarizar com os moradores dessa região central aqui, como o vereador Zaca já mencionou, tem ficado cada vez mais distante lá com a implantação do UPA no Jardim Nova Hortolândia, e a área de abrangências desses moradores, é a unidade de pronto atendimento do Jardim Nova Hortolândia. Então, parabéns. Continua em discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Eu queria consultar o autor do requerimento, se é possível assinar o requerimento 266 com Vossa Excelência. O autor está dizendo que está liberado para todos os pares. Eu também gostaria de assinar. Pediria à secretaria que passasse os documentos, por favor. Próximo requerimento. Requerimento número 246/2013. Requer informações sobre a construção de um centro de especialidades esportivas de artes marciais no bairro Vila Real. Requerimento número 247/2013. Requer informações sobre iluminação e revitalização da Praça Silvana Aparecida Gomes da Silva Tavares, localizada na Rua Platina, Parque Residencial Maria de Lourdes. Requerimento número 248/2013, que requer informações sobre a ampliação do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, localizado no Parque Socioambiental Irmã Dorothy. Requerimento número 249/2013, requer informações sobre iluminação e manutenção da quadra de areia da Praça de Esportes Gino Bernardini, juntamente com a instalação de um playground e uma academia ao ar livre. Requerimento número 253/2013, que requer informações sobre instalação de redutor de velocidade na Avenida Diamante. Requerimento número 261/2013, requer informações sobre a sinalização semafórica em frente ao condomínio Arco-Íris, no bairro Santa Esmeralda. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Presidente, nobres pares, boa tarde. Queria falar sobre o requerimento 246, sobre o Centro de Especialidades Artes Marciais ali do Vila Real, atrás do Centro Comunitário São Pedro. É uma emenda do governo federal, uma contrapartida da prefeitura. É uma obra que irá mudar a região. Vamos estar urbanizando aquela região, implementando um equipamento público para ajudar aquela região tão carente e tão necessitada na área de esportes. O requerimento 253 e o 261 são dois requerimentos muito importantes que nós temos que discutir naquela região do Santa Esmeralda, a Avenida Diamante no Santa Esmeralda, e a Rua Pérola com a Rua Diamante também no Santa Esmeralda. Depois que foi criado, que foi asfaltado a Rua Pérola e aquela extensão que vai para o Jardim, se eu não me engano, em Campinas, ali sobre a Bandeirantes, o fluxo de veículos naquela região aumentou e muito.
O que acontece? É o pessoal que vem da SP-101 pela Pérola, que vai entrar para o Santa Esmeralda ou que vai para o Parque Itajaí. Então, o fluxo de veículo naquela região está muito grande. E nós precisamos tomar alguma providência, conjunto ao poder público, de colocar uma sinalização lá de semáforo para atender aquela região. Ali nós temos o condomínio também do lado, onde tem muitas crianças que saem para ir para as escolas, e a necessidade ali e a importância de um semáforo é muito importante para aquela região do Santa Esmeralda, porque acabou se tornando um corredor de ligação com a cidade de Campinas. Então, a importância desse semáforo e desse redutor de velocidade ali no Jardim Santa Esmeralda é de suma importância e, com certeza, iremos evitar algum acidente ou algo mais grave aconteça aqui naquele local. Continua a discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 251/2013 requer informações a respeito do cadastramento habitacional dos moradores do terreno da antiga Cerâmica Seregate e da área verde situados no Jardim Santa Fé. Requerimento 252/2013 requer informações a respeito da eficácia das leis 2.349/2010 e 2.264/2009. Requerimento 254/2013, que dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas e nativas ao longo dos parques lineares e calçadas do município de Hortolândia. Os requerimentos de autoria do novo vereador John Lennon. Está em discussão o requerimento? Os requerimentos? Palavra ao autor do requerimento, dos requerimentos. Senhor presidente, senhora vereadora Amida, demais vereadores, nobres pares, muito boa tarde. Uso a tribuna hoje para falar de 3 requerimentos, todos de uma fundamental importância, mas 2 deles especificamente de uma certa emergência. Um deles é relacionado à ocupação do bairro Santa Fé, na antiga Cerâmica Seregate. Há mais ou menos 2 semanas atrás, nós fomos até a Cerâmica Seregate, falamos com os moradores. Depois disso, recebemos uma comissão de moradores da Cerâmica Seregate, eu e o vereador Zezé e o vereador Valdeci de Jesus, que lá se encontrava. Presentes à reunião estava lá o secretário de Habitação, Francisco Raimundo, o doutor Luiz Leite, nosso presidente da OAB subseção aqui de Hortolândia. E a população, os ocupadores daquele espaço estão aflitos, porque chegou até o ouvido deles de que este local já foi leiloado, razão pela qual eu encaminho, então, aqui o requerimento ao Executivo, fazendo algumas perguntas. O Poder Executivo tem conhecimento de que o terreno da antiga Cerâmica Seregate foi objeto de leilão recentemente? O Poder Executivo possui informações e ou conhecimento da quantidade de famílias que habitam o terreno da antiga Cerâmica Seregate e a área de preservação ambiental do Jardim Santa Fé? Existe a possibilidade das famílias que residem nestes locais serem inscritas no programa habitacional do município? Caso negativo, por qual razão esses moradores não podem participar? Quarto, o Poder Executivo possui informações a respeito do estado de conservação das chaminés da antiga Cerâmica Seregate? Existe a possibilidade de remoção das chaminés? Caso positivo, existe uma data para isso acontecer? Então, eu uso a tribuna com esta preocupação, exatamente pela aflição dos moradores. E coloco à disposição também dos nobres pares da vereadora para assinar em conjunto conosco. O outro requerimento é sobre um assunto que causa grandes transtornos à vida do cidadão no dia a dia, que é relacionado ao atendimento nas instituições financeiras do nosso município. Nós temos uma lei em vigor, a Lei 2.349/2010, e depois do texto da Lei Municipal 978/2001, e que, por enquanto, está sendo descumprida
nosso gabinete foi procurado por muitos moradores da cidade reclamando do tempo de atendimento dispensado às pessoas no banco, nas instituições financeiras, que chega a levar de 40 minutos a 2 horas. Por essa razão, também estamos encaminhando este requerimento ao Poder Executivo, fazendo algumas perguntas. É de conhecimento do Poder Executivo que a Lei Municipal 2349/2010, que revogou integralmente o texto da Lei Municipal 978/2001, é descumprida por algumas instituições bancárias instaladas no município? O artigo 4º da Lei Municipal 2349/2010, mais precisamente em seu parágrafo único, disciplina que as reclamações relacionadas ao descumprimento do tempo razoável de atendimento devem ser realizadas ao departamento competente. Nesse contexto, qual o departamento do Poder Executivo seria competente para receber as reclamações e denúncias dos usuários? Qual o número de reclamações este departamento recebeu no ano de 2012? Quais estabelecimentos bancários foram os mais problemáticos, caso existam reclamações e ou denúncias dos usuários? A legislação municipal, mais precisamente no inciso 4º da Lei 2439/2009 e no artigo da Lei 2264/2009, disciplina sobre a fixação de cartazes orientando usuários a respeito do tempo razoável de atendimento. Sob esse prisma, os dispositivos legais supracitados são respeitados pelos estabelecimentos bancários? Algum estabelecimento bancário já foi multado em razão de não possuir o referido cartaz? Os cartazes orientam os usuários sobre a existência de um departamento competente para receber as reclamações e ou denúncias com o respectivo endereço, telefone ou e-mail? Constatado o descumprimento das leis supracitadas, quais medidas o Poder Executivo pode adotar para regularizar e pacificar a situação? Então, esses dois requerimentos, eu coloco à disposição da nobre vereadora, dos nobres vereadores, senhor presidente, para assinar em conjunto conosco e fazer um apelo aqui ao Executivo relacionado à cerâmica Seregate e também ao horário dos bancos aqui das instituições financeiras do nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Dailton. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero aqui parabenizar o nobre vereador John Leno, no que diz respeito ao seu requerimento 254, que dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas e nativas ao longo dos parques lineares e calçadas do município da cidade. Nós temos o dever de procurar resolver a questão do meio ambiente e é dever desta Casa de Leis estar questionando ao governo sobre o que tem sido feito e o que pode e o que poderá ser feito para a nossa cidade, para o futuro dos nossos jovens. Quero, de coração, poder, com todo respeito, assinar conjuntamente este requerimento. Quando estive vereador 2005-2008 também, questionei muitas situações relativas ao meio ambiente, e uma delas tratava desse assunto também. Além de termos o ar puro com as árvores, se nós nos preocuparmos, junto com a administração, em estar plantando árvores frutíferas e nativas, nós teremos, além da sombra, do ar, teremos o alimento. Pessoas que passam, visitam a nossa cidade, e mesmo os moradores, terão como também usufruir, além do ar, da sua alimentação. Os pássaros também estarão sendo alimentados com muita dessas frutas. E a sociedade agradece. Então, quero parabenizá-lo e pedir para que o governo municipal se sensibilize e traga muitas e muitas árvores
para que nós possamos, né, incentivar os nossos jovens e a população para que a gente consiga, além do ar, ter o alimento. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os pares. Gostaria de solicitar ao autor, se me permite assinar conjuntamente os requerimentos, e, ao mesmo tempo, como Vossa Excelência também está intermediando essas conversas com o Executivo, pelo menos 2 pessoas me ligaram, se denominando da parte de baixo da rua, dizendo que as pessoas da parte de cima estão conversando e têm um grupo, e os da parte de baixo estão sem ninguém para fazer esse elo. E aí eu falei que Vossa Excelência estava fazendo parte desse debate, né? Tive conhecimento de uma reunião onde Vossa Excelência estava, e agora estou pedindo para que Vossa Excelência faça contato com esses moradores do outro lado, para poder realmente ter uma comissão una para discutir esse assunto, até porque todos eles estão inseridos, queriam que eu fosse participar de uma conversa lá, e eu os fiz entender que não adiantava ter várias comissões. Já tem um trabalho sendo feito, então era importante que Vossa Excelência procurasse também esses demais moradores para poder unificar isso tudo numa comissão, e aí não sabemos o que vai acontecer, mas que seja feita uma discussão, pelo menos, unificada nesse debate. Solicito à Secretaria que passe o documento do vereador Cleuser para que eu assine, por favor. Requerimento número 255/2013. Requer informações sobre tubulações do córrego do Jardim Boa Esperança. Requerimento 256/2013. Requer informações sobre área no Jardim Santa Isabel. Requerimento 257/2013. Requer informações sobre área na Rua das Magnólias, no Jardim Boa Vista. Os requerimentos são de autoria do novo vereador Aparecido Meira. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 258/2013, que requer informações sobre a situação dos moradores da área ocupada no Jardim Novo Ângulo. Requerimento 259/2013, que requer informações sobre a situação dos moradores do Parque Peron. O requerimento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes e Valdecir de Jesus. Está em discussão. Presidente, questão de ordem. Gostaria de assinar junto com o vereador José Nazareno Gomes. Sim. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Solicito à Secretaria que encaminhe ao vereador Mercadão para assinar junto com os vereadores Zezé e Valdecir de Jesus. Requerimento número 260/2013. Requer informações sobre redução de alíquota do IPTU para terrenos localizados em condomínios fechados. Requerimento número 262/2013. Requer informações sobre concessão de desconto de IPTU, imposto... Ah, tá. Tem um para do antes. O requerimento 260 está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 262/2013, que requer informações sobre a concessão de desconto de IPTU nos termos da Lei 2.383/2010. Requerimento 263/2013, que requer informações sobre a construção de escola de educação infantil no bairro Cambuí. Requerimento 264/2013, que requer informações sobre financiamentos oferecidos pelo Banco do Povo Paulista. Os requerimentos é de autoria do novo vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 268/2013. Requer informações sobre o campo municipal de futebol do Remanso Campineiro, município de Hortolândia. Requerimento número 269/2013. Requer informações sobre o Parque Ecológico do Jardim Santa Clara do Lago. Os requerimentos são de autoria do novo vereador Edivaldo Araújo. Antes de colocar em discussão, queria saudar a todos os presentes que se encontram aqui no plenário, fazer uma deferência ao Luiz, assessor da deputada Ana Perugini, que está conosco,
e também ao tenente Ribeiro Neto, subcomandante da 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no Jardim Amanda. Os documentos estão em discussão. A palavra ao autor dos documentos. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, eu vou falar do requerimento 268 sobre o campo do Remanso Campineiro. Esse campo, há muito tempo, até o nobre vereador Clodo, acredito que já deve ter feito indicações lá para fazer iluminação em torno do campo. Nosso presidente Paulo também, que mora ali na região, com certeza já deve ter feito esses questionamentos. O campo no centro da cidade, né, depois de muitos anos conseguiram colocar refletores no campo, mas o entorno do campo ainda continua sendo escuro. Tem pessoas ali, os moradores, as senhoras, gostam de fazer uma caminhada no período da noite e é um tanto escuro ali. Então, eu gostaria de pedir esse requerimento, se há algum projeto para estar fazendo uma iluminação, dando uma qualidade melhor naquele espaço, tendo em vista que ele se torna praticamente no centro da cidade. É uma área bastante escura e um pouco abandonada. E o requerimento 269 também, eu falo a respeito da praça, do CREAP do Santa Clara. Estive lá semana passada e constatei lá um verdadeiro abandono que está aquele parque. Os banheiros que lá deveriam estar conservados, tem gente morando lá dentro, colchão, eu tirei até algumas fotos para anexar ao requerimento, e os brinquedos em péssima qualidade. Então, eu queria saber se há uma previsão para estar fazendo a manutenção do parque, e também para que, depois de feita a manutenção, qual o programa que eles vão usar para estar mantendo aquele parque em perfeitas condições de uso. Porque fazer o parque é caro, dá trabalho para fazer, então vamos tentar manter todos os parques da nossa cidade. Não, eu estou falando especificamente do Parque do Santa Clara, mas todas as praças da nossa cidade estão em abandono. Então, eu gostaria aqui de pedir aos nobres pares que queiram assinar em conjunto também, podem sentir à vontade. Obrigado. Está em discussão. Não, com a palavra o vereador Cleuser. A secretaria encaminha a todos os vereadores. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, gostaria de aqui parabenizar o autor do requerimento aqui 269, vereador Edivaldo, e concordar com Vossa Excelência. Eu tenho caminhado por ali, eu pedalo ali em volta, moro naquela região, e também me colocar à disposição e consultar Vossa Excelência se também posso assinar contigo este requerimento. Muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Terminamos assim os requerimentos. Entramos agora no item 6, leitura, discussão e votação de 9 moções. Solicito ao segundo secretário que inicie a leitura das moções. Valdecir também. Moção número 60/2013, a moção de congratulações à comemoração do Dia Mundial da Água. Essa moção é de autoria dos nossos vereadores José Nazareno Gomes e Valdeci Jesus. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Moção número 61/2013. Moção parabenizando a maternidade do Hospital Mário Covas, representada pela secretária de Saúde, Urgência e Emergência, Paula Andreanista, pelo atendimento e serviços realizados na maternidade. Está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor da moção. Presidente, nobres pares, eu fiz essa moção e parabenizando a Secretaria de Urgência e Emergência, que foi criada. No ano de 2012, nós tivemos 1.308 partos lá no hospital, sendo 754 normais, 554 cesáreas. Só no ano de 2013, até a data do dia 11 de março, foram 259 partos. E 259, sendo 147 normal
e 112 de cesárea, né? E é importante também salientar, além de estar fazendo esse trabalho, o hospital também ele oferece, quando a gestante está passando pelo período do pré-natal, antes de fazer o parto ou a cirurgia, ela também tem uma quinta na semana que ela pode estar indo lá fazer a visita para saber de que forma e aonde ela será atendida. Então, essa moção vem, sabemos que na área de saúde nós temos muito que trabalhar, mas nós não podemos deixar, quando alguma coisa acontece, está funcionando bem, queria parabenizar aqui a Secretaria de Saúde e Emergência, o nosso prefeito Antônio Meira, e o projeto também, a reforma e restauração do projeto Cegonha, que é um projeto muito importante, que é mais uma sala para gestantes e para os bebês. Então, esse programa que está sendo implantado lá pela Secretaria e pelo governo, é um programa muito importante, é uma coisa que vem funcionando, eu estive acompanhando, há um mês mais ou menos, o meu sobrinho, ele nasceu lá no Hospital Maternidade, a minha família usa da saúde pública aqui da cidade de Hortolândia, e com a graça de Deus, não porque é irmã de um vereador, mas porque ela foi atendida, porque ela não usou desse termo quando foi atendida lá. Ela foi como uma pessoa normal procurando os atendimentos lá. Isso mostra a demonstração do trabalho. E eu tive a oportunidade de estar visitando e conhecendo esse projeto. Eu acho que é um projeto de suma importância. Acho que nossos companheiros vereadores aqui já têm conhecimento desse trabalho. Não percam a oportunidade dessa casa conhecer esse trabalho, do incentivo ao parto normal, que tanto faz a cesárea, o sofrimento de uma mulher, incentivando ao parto normal e dando as palestras e as coisas que vão fazer a Hospital Maternidade funcionar muito bem. Continua a discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores concordam, pelo menos como estão. Aprovado pelos nobres pares. Sim, nobre vereador. Vereador Nego, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e de pedir autorização para poder assinar a moção conjuntamente. Coloco à disposição do nobre vereador e de todos os pares para assinar também. Está à disposição. Sim, nobre vereador. Gostaria de que se lida a moção 67 em sua íntegra, se possível. Vamos combinar, vamos manter nosso combinado, vamos manter o combinado. Então fazemos assim, já aconteceu esse pedido, e nós vamos terminar daqui a pouco tendo que fazer essa leitura na íntegra de todas as moções. Nós lemos a ementa, o vereador usa a tribuna e lê na íntegra na hora do seu comentário, e aí comenta, pode ser? Porque senão eu vou começar a abrir esses espaços, isso vai depois, daqui a pouco, eu vou perder o controle. Pelo amor de Jesus. Então, fica assim. Continuamos mantendo o combinado da leitura das emendas. O vereador que tiver à disposição, lê na tribuna, como já fez aqui outros vereadores. Ok? Moção do número 62. Moção 62/2013. A moção de apelo ao excelentíssimo prefeito municipal para que auxilie a instituição Casa Betânia da Paz a não encerrar suas atividades. Essa moção de autoria do novo vereador Jair Padovani. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam pelo menos como estão, os contrários se levante, aprovado por todos os vereadores. Moção 63/2013 é uma moção de parabenização ao Centro Comunitário São Pedro. Essa moção de autoria do novo vereador Regis Bueno. Está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor da moção. Senhor presidente, nobres pares, gostaria aqui de fazer uma menção à entidade, o Centro Comunitário São Pedro. Foi uma das primeiras entidades a realizar um trabalho sério, social aqui na cidade. Tem muito tempo de entidade, quase 20 anos aí de trabalho, muito sério. E temos hoje, presidente, muitos atendidos naquela área do Vila Real, Nova Hortolândia.
Então, é um registro que eu quero fazer de uma entidade que trabalha em prol das crianças, principalmente das crianças em situação de risco social do nosso município. Temos hoje como presidente o Laurindo, que é uma pessoa idônea, uma pessoa que nós conhecemos bem e que tem conduzido os trabalhos daquela instituição da melhor maneira possível. Então, eu quero deixar meu registro aqui aos nobres pares, e os que puderem assinar com a gente para poder estar dando essa congratulação para o centro comunitário, vai ser bem-vindo. Votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. 64. Moção número 64/2013. Moção de apoio e apelo pelo exímio senhor governador Geraldo Alckmin e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exímio desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, pelo uso de videoconferência no processo penal e pela instalação de sala de videoconferência no município de Hortolândia. A moção é do nobre vereador João Pereira. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, eu fiz essa moção com a intenção de fazer com que os processos, os julgamentos, sejam feitos através da videoconferência. Todos nós sabemos da reunião passada que recebemos aqui o secretário de Segurança, Marcelo Borges, e o capitão, os dois capitães aqui da nossa cidade, o capitão Ailton Caetano Oliveira e o capitão Eurípides Mota. E eles diziam, a quantidade de soldados, de PMs, a logística toda utilizada, muitas vezes para uma audiência de 15 minutos no fórum, ou para um julgamento, é muito grande. E Hortolândia, com certeza, já paga um preço muito alto, Primeiro por ter esse presídio, Complexo Campinas e Hortolândia, e não ter o número, não receber uma retaguarda do governo do Estado merecida, por ter esse complexo. E aí a situação fica, assim, muito complicada. E o problema maior era que, sempre quando se fazia, no Estado de São Paulo iniciou-se o processo das videoconferências, mas a nível de Brasil era que inconstitucional, Tinha algumas questões aqui que precisavam serem analisadas, mas a partir do momento que também, a nível de Brasil, houve um projeto, se não me engano, 11.900, que decretou que as videoconferências podem ocorrer em qualquer parte do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o que viria a facilitar se os julgamentos, as audiências, e cada presídio tivesse uma sala de videoconferência para receber ali, o detento, para se fazer o julgamento. Olha os benefícios que teríamos. Acaba com o deslocamento dos réus até as varas de julgamento. A economia pode ser reduzida em milhões de reais e reinvestida, por exemplo, na construção e modernização dos presídios, escolas e creches. A frota de camburões, caminhões que transportam os réus, poderá ser bastante reduzida. O envio de detentos das delegacias para os presídios, transportes em caráter emergencial entre presídios e o envio de réus ao fórum para o julgamento no plenário, quando envolve júri popular, podendo acabar com o chamado turismo de presos. Os policiais envolvidos nas escoltas dos camburões poderão ser remanejados para a proteção do cidadão que paga por isso e não está sendo atendido. Por exemplo, o dia de julgamento aqui em Hortolândia, o capitão, os dois capitões, o secretário de Segurança disse que chega a envolver 30% dos veículos e da quantidade de soldados que nós temos aqui na nossa cidade. Então, o cidadão de bem que paga imposto acaba sendo descoberto, a cidade fica abandonada, enquanto que essa segurança está lá, atendendo essa questão aí desses réus aí que vão para julgamento. O controle e confinamento do detento poderão ser mais eficientes, pois com a diminuição do leve e trás dos réus, entre presídios, entre fórum e presídio geral, e presídio, gera um nível grande, de grande complexidade na logística do deslocamento, podendo ocorrer falhas no gerenciamento.
Com a utilização das características, né, de multiponto da videoconferência, réus espalhados em mais de um presídio poderão ser julgados simultaneamente, como já ocorre no Fórum Mário Guimarães, em São Paulo. Além disso, através das redes IP e também ISDN, pode-se realizar o julgamento de réus em diferentes estados e até países. Os vários problemas do deslocamento que geralmente ocorrem, né, dá problema no trânsito, acidentes com camburões, alta velocidade, tentativa de resgate, escolta deficitária, entre outros, serão coisas do passado. Os juízes, escreventes e demais funcionários dos fóruns terão sua proteção garantida, pois não terão mais contato direto com os réus que permanecerão nos presídios durante as audiências. Para se ter uma ideia real, uma audiência criminal, em alguns casos, tem a duração de apenas 15 minutos. A segurança da população, de modo geral, melhoraria bastante. As testemunhas e principalmente as vítimas se sentem mais confortáveis em poder ver o réu à distância, seja durante o julgamento ou no reconhecimento do infrator, onde a videoconferência também pode ser utilizada. Toda audiência é gravada em formato digital do fórum e do lado do presídio simultaneamente, podendo ser verificada quantas vezes necessárias, sendo arquivada junto ao processo. Então hoje, na região metropolitana, abriga em média 11 mil presos. Só o Complexo Hortolândia e Campinas Hortolândia, 9 mil. Então aqui a gente faz um apelo, né? Senhor governador, que essas unidades sobrecarregam as cidades em todas as áreas, principalmente, né, saúde, habitação, segurança, meio ambiente, além dos impactos de vizinhança com adensamento populacional e uso e ocupação irregular do solo, entre outros. Então, pessoal, para se terem uma ideia hoje, o governo federal gasta em média com um presidiário R$40 mil ano e R$15 mil com um estudante no ensino superior. No estado de São Paulo, em média, um preso custa R$21 mil ano e um aluno na escola pública ou no ensino médio e básico, R$ 2.300. Fonte, o jornal O Globo, do dia 16/3/2013, publicado, né, neste mesmo jornal. Então, assim, eu peço, né, já que o problema da nossa cidade, os altos índices de violência em todos os aspectos, né, de roubo, de furto, latrocínio, homicídio, né, está muito grande. A cidade passa por um momento difícil, né, em que os poderes executivo, né, tanto a justiça quanto o poder legislativo estão juntos e também, né, a população está muito preocupada, que em Hortolândia se construísse essa sala, né, de videoconferência no presídio, no complexo Campinas Hortolândia, para que a gente possa ter esse pessoal, né, esses PMs, né, todo esse contingente de policiais envolvidos na segurança do cidadão. Os benefícios seriam muito grandes para nossa cidade, que em contrapartida, né, de ter esse presídio aí, mereceria uma atenção mais carinhosa do nosso governador. A gente sabe que está sendo feito esforços nesse ponto aí, mas a gente mereceria mais. E para vocês terem uma ideia, cada escolta custa em média, já foi feito um orçamento disso, R$ 2.500. E o estado de São Paulo faz mais de 7 mil, né? Faz mais de 7 mil transporte de presos de presídio para julgamento, para audiência. Isso daria um gasto ano no valor de R$1 bilhão. Imagina esse dinheiro sendo reinvestido aí em áreas, né, da educação, construção de creches, melhoria na segurança dos presídios, modernização e tudo mais. Então, conto com a aprovação de todos os nobres pares aí, se todos quiserem assinar também, acho que é uma maneira da gente, né, se a gente tem essa logística, né, se a gente tem essa tecnologia, e a gente não faz uso dela, muitas vezes o Brasil vai na contramão, né? Nós já temos essa tecnologia. Então vamos utilizá-la de forma coerente, de forma assim, a facilitar a vida de todos os cidadãos. Além de economizar uma quantia grandiosa, vai trazer mais segurança para aquele cidadão de bem, para aquele cidadão que trabalha no dia a dia, né? Para os membros da própria justiça, para os PMs, né? E para a população em geral. Conto com o apoio dos nobres pares, muito obrigado. A moção do vereador João Pereira continua em discussão. Com a palavra o vereador John Lennon. Senhor presidente, vereadora Amida, nobres vereadores, quero aqui parabenizar o vereador professor João Pereira e Vossa Excelência, que já foi vítima de assalto, inclusive, e isso vai facilitar, vai melhorar, me colocar à disposição e assinar com Vossa Excelência também. Parabéns, muito obrigado.
Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Solicito a autorização do autor para que possamos assinar conjuntamente essa moção. Moção 65/2013, a moção de parabenização ao prefeito Antônio Meira, ao secretário Dr. Zanardi e ao nosso eterno prefeito Ângelo Perugini. Essa moção é de autoria da nova vereadora Clemilda Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Peço vista da moção. Desculpa, da moção 65? O vereador Ananias solicita a vista da moção número 65. O pedido de vista está em discussão. Havendo vereadores, vai à votação. Os que concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista por tempo regimental, nobre vereador. Moção 66. Moção 66/2013. Moção de apoio ao deputado estadual Cauê Macris, de autoria do nobre vereador Ananias Barbosa. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção 67/2013 é uma moção de congratulação ao deputado estadual Chico Sardelli por ter sido eleito primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa moção de autoria do novo vereador Adailton Sá dos Santos. Está em discussão. A palavra ao autor da moção. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero aqui ler a moção na íntegra e depois fazer um breve comentário. Moção de congratulação ao deputado estadual Chico Sardelli por ter sido eleito o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nos termos do inciso 4º do artigo 184 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação ao deputado estadual Chico Sardelli por ter sido eleito o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos seguintes termos. O deputado estadual Chico Sardelli foi eleito primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa em sessão realizada na última sexta-feira, 15 de março, à tarde. A nova mesa diretora irá gerir os trabalhos do Legislativo Paulista durante os próximos 2 anos. A eleição foi por votação nominal e aberta para 9 cargos, incluindo também segundo, terceiro e quarto vice-presidentes e terceiro e quarto secretários. Deputado federal por 2 mandatos, o deputado estadual Chico Sardelli é um homem público atuante, com experiência e ética no trabalho. Chico é reconhecidamente um deputado influente, tratado como muita estima e consideração no meio político. Como deputado, sempre prezou pela apresentação de projetos importantes para a sociedade, pela busca de recursos para beneficiar a comunidade e encaminhar as reivindicações dos moradores junto aos órgãos competentes. Em 1988, iniciou sua trajetória política pelas mãos do ex-prefeito de Americana, Abdo Najar. Foi candidato a deputado federal com aproximadamente 81 mil votos, assumindo o cargo de suplente na Câmara dos Deputados em junho de 2000. E, em janeiro de 2001, foi efetivado como deputado federal. Nas eleições de 2002, disputou como candidato a deputado federal, conquistando mais de 100 mil votos. Já reconhecido, foi nomeado chefe do escritório do governo do Estado de São Paulo, em Brasília, em 2003, função que exerceu até maio de 2004. Em abril de 2005, assumiu novamente o mandato de deputado federal, eleito pela primeira vez deputado estadual pelo Partido Verde. Em 1º de outubro de 2006 e reeleito em 2010 para assumir 2011 até 2014. Demonstrando tino para a liderança, em 2008 assumiu a liderança da bancada do Partido Verde na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
É coordenador da Frente Parlamentar em defesa do setor têxtil e de confecções do Estado de São Paulo e da Frente Parlamentar em defesa das guardas municipais. Em 2011, reassume a liderança da Bancada Verde, atuando também como membro eleito da Comissão de Transportes e Comunicação e como presidente da Comissão de Assuntos Desportivos. Em seus mandatos, Chico Sardelli intermediou mais de 160 milhões em verbas que beneficiam dezenas de municípios paulistas, entre eles Hortolândia. São diversos os projetos apresentados e isso reflete a preocupação que ele tem com os interesses da sociedade. Parabéns, Chico Sardelli. Tenho plena confiança que fará jus ao cargo e que nossa região será bem representada por Vossa Excelência, principalmente nossa querida Hortolândia. Este é o reconhecimento de anos de trabalho, reconhecimento de sua luta, sua busca por justiça e sua forma eficiente de trabalho. Amigo Chico, você é um político que me inspira a atuar no Poder Legislativo de Hortolândia da mesma forma que me faz acreditar que há esperança de um futuro melhor. Sala das Sessões, 18 de março de 2013. Assina Adailton Sá. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, Hortolândia passa não só na importância pelo seu polo industrial, polo comercial, seu crescimento, nos investimentos gerido pelo prefeito da nossa cidade, com competência pelos secretários. Nós sabemos a luta e a disputa para se disputar aqui e vencer umas eleições na Assembleia Municipal, fato esse ocorrido, aonde o senhor está presidente. Como é difícil articular, como é difícil este cargo de muita importância para o nosso município. Imagine para nosso estado de São Paulo. Deputado Chico Sardelli, bom articulador e bom político, faz honrar a nossa região. Tentei entrar na internet e pesquisar na nossa região qual o último presidente da Assembleia Legislativa ou vice-presidente, cargo esse muito importante na Assembleia Legislativa do maior estado da cidade. Então, aqui corrigindo aqui, fazendo um comentário, o presidente Barros Munhoz foi o último a estar aqui representando a nossa cidade. Então, é muito importante esse cargo e para a nossa região é muito importante. Fico feliz em ter um deputado atuante na nossa região, na nossa cidade, e também em estar no Partido Verde, né, e querer aqui, né, ombrear e até mesmo, né, agradecer ao deputado pela oportunidade que me deu de estar nesse partido que hoje ele passa a ser a terceira pessoa de maior relevância no estado de São Paulo. Então, quero aqui agradecer ao deputado e parabenizar por esta conquista. Gostaria, senhor presidente, de que o senhor notificasse a Secretaria da Casa que o fato fosse, né, enviado essa moção para o prefeito da nossa cidade, para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a bancada dos deputados estaduais e federais do PV, para os prefeitos eleitos do PV do Estado de São Paulo e vereadores também do Estado de São Paulo e para a imprensa local. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os pares. Moção número 68/2013. Moção de congratulação e parabenização ao projeto Bem Me Quer, Pai Se Quer. A moção é de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Está em discussão. A palavra o autor da moção.
Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, quero falar rapidamente sobre essa moção, o projeto Bem Me Quer, Pai Se Quer. Um projeto promovido junto à Secretaria de Segurança, né, que traz à tona, mais uma vez, o debate sobre a questão das drogas, mas é um trabalho que ele vem sendo desenvolvido justamente na base, com crianças entre 9 e 11 anos, por guardas municipais, junto com os pais também participando, né, já faz alguns anos, né, e essa moção ela congratula, parabeniza, mas também faz um apelo para que seja dada continuidade a esse projeto, né, que é um projeto que vem de encontro àquilo que nós vemos discutindo em algumas sessões. Né, o presidente já vem falando algumas vezes aqui, Vossa Excelência também já discutiram sobre essa questão, né, é emblemática, mas nós, como agentes públicos e como seres humanos, também temos que trabalhar essa questão, bater sempre nessa tecla, né, que a droga ela não está vindo por acaso, ela está sendo pensada, né, por alguém, né, e nós temos que criar mecanismos, né, para fazer esse combate, para poder, de uma forma, trabalhar com as nossas crianças e não deixar que elas caiam nessa teia que para muitos, né, é automática. E nós não podemos deixar que isso venha de forma automática, né? O poder público ele tem que trabalhar para isso, tem que estar agindo contra esse tipo de serviço, porque se o agente público não toma conta, né, o traficante vai lá e toma conta no seu lugar. Né? Então, por isso, né, congratulo e parabenizo esse projeto, que é mais uma ferramenta que a administração pública vem usando para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Espero contar com a aprovação de Vossas Excelências. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam pelo menos como estão. Os contrários, se levante. Aprovado por todos os pares presentes. Chegamos ao final do expediente e entramos agora no prazo regimental para que possamos depois retornar. Sim, nobre vereador. Gostaria que o senhor constasse a plenária para que nós não fizesse nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que nós temos só um projeto de lei na ordem do dia. Consulto o plenário, a pedido do vereador Gervásio, sobre darmos prosseguimento à sessão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado, daremos prosseguimento. Solicito ao segundo secretário, ao primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Cleuser Marques de Lima. Clodomiro Benedito Gonçalves. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva. Marcos Antônio Panício. Paulo Pereira Filho. Regis Atanásio Bueno, presente. Valdeci de Jesus Oliveira. Valdeci Alves Pereira. Quantos? Menos será. Faltou. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item único que temos na nossa pauta hoje. Discussão única do projeto de lei de número 2/2013, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, que dispõe sobre a denominação da rua projetada, localizada entre as quadras 34 e 35 do bairro Vila Real, que passa a se denominar-se Rua Laura Maria Abreu de Freitas, com os pareceres favoráveis. Vai à discussão o projeto de lei 2/13. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam mesmo como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares presentes. Vereadores, nobres pares, eu gostaria de dar duas informações. Tinha sido encaminhado à presidência solicitação de que pudéssemos fazer um curso de formação, capacitação sobre processo legislativo. E nós estávamos tentando achar um curso que fosse pagável, possível de ser pago, só que todos tínhamos que remover a todos que participassem daqui para uma outra situação. Conseguimos, com a oficina, que é uma fundação municipal de São Paulo, para que ela nos traga aqui no dia 3 e 4 de abril agora, 3 e 4 de abril, quarta e quinta-feira,
um curso sobre processo legislativo. Serão 2 dias seguidos, o dia inteiro, das 9 às 17 horas. Os temas serão o Poder Legislativo Municipal, e aí toda a abrangência desse tema, o Poder Legislativo, a lógica do Poder Legislativo Municipal, e aí tem várias funções, regimento interno, sessões ordinárias, extraordinárias, sessões especiais, públicas, secretas, e por aí vai. Ou seja, todo o processo legislativo no primeiro dia. Quem vai palestrar para a gente no primeiro dia é o professor Humberto Dantas. Professor Humberto Dantas, só para que os nobres pares tenham ciência, ele é cientista político, mestre e doutor pela USP, professor de política do INSPER e coordenador dos cursos de pós-graduação na Escola de Sociologia e Política na FIP, USP. Professor das oficinas de cidadania e política da oficina municipal, consultor do movimento Voto Consciente e conselheiro da oficina municipal. E ele também é comentarista político da Rede Vida, de televisão e da Rádio Estadão. Então, o professor ele estará aqui para discutir o Poder Legislativo. Nós teremos no segundo dia, também das 9 às 17, técnica e redação legislativa. E aí vai por infinitos caminhos também. E quem vai estar palestrando nesse dia é o professor Roberto Lamari, que entre suas funções, também professor da Escola Paulista de Direito. Então, é importante, aquilo que combinamos, quem poderá fazer o curso? O vereador, o chefe de gabinete ou alguém do gabinete que o vereador designar, e os técnicos legislativos que nos assessoram. Então, cada gabinete, o vereador, um representante do gabinete do vereador e mais os técnicos legislativos. Por que eu não posso abrir para todo o gabinete? Porque cada pessoa tem um custo a mais. Nós fizemos uma contratação direta para isso, conseguimos fazer um curso com essa qualidade, numa contratação direta, então ficou menos que R$8.000, para poder trazer aqui e aqui poder passar 2 dias conosco, ministrando para todos aqueles envolvidos. Então, eu penso que é de fundamental importância que o vereador faça, para que os nobres pares tenham uma ideia, eu vou fazer, meu gabinete vai ter um representante que fará, e os técnicos legislativos nossos que nos apoiam nos trabalhos também vão fazer. Então, por favor, coloque nas vossas agendas, que eu entendo que é de suma importância para podermos melhorar cada vez mais a nossa equipe e, com isso, a qualidade, logicamente, do trabalho que essa casa continua a produzir. Não havendo nada mais a tratar, eu encerro a sessão presente e convido os nobres pares, convoco para a 8ª sessão ordinária de 2013 a realizar-se no dia 25 de março, terça-feira, às 14h30. Lembrando que, terça-feira, nós teremos aqui a presença do vereador Amida, como é que chama? Do Ibrahim, responsável pelo Centro de Zoonose do município. Ele estará às 13h30 em reunião com os nobres pares aqui na sala de reuniões. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.